segundo passo hermenêutico. O porquê da necessidade de interpretação da Bíblia? Bem, ela não deveria ser lida e entendida da forma como aparece ao leitor, mas a Bíblia sim precisa ser interpretada. Quais são os motivos? Em primeiro lugar, nós temos como base disso as palavras do próprio Senhor Jesus, quando vai dizer lá em Lucas 10, 27, 33, né, isso para dar uma referência da necessidade da interpretação, ele vai falar para o mestre da lei que o questionou a respeito dos dois principais mandamentos. Né, e o Senhor o indagou: como você interpreta a lei? E ele respondeu, né, amarás a Deus de todo o coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, reparem que nas palavras do Senhor, né, como interpretas a lei? Então, a grande questão que envolvia o Senhor e os fariseus e os demais doutores da lei não era a interpretação que eles falavam a respeito da Bíblia, que no caso para eles era apenas o Antigo Testamento. Muito pelo contrário. Em Mateus, agora não me engano se é no capítulo 23, o próprio Cristo vai falar que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Essa era a grande questão que envolvia, a principal, que envolvia, vamos dizer assim, a desavença entre Cristo e as autoridades da época dele. Uma outra questão também era colocar a tradição acima da palavra de Deus. Então, eram esses dois pontos que Cristo, né, o Senhor, batia de frente contra as autoridades religiosas da época. Não a maneira como eles interpretavam o Antigo Testamento. Tanto é que esse doutor da lei interpretou de forma correta. O coração da lei é amar a Deus, né, e ao próximo como a nós mesmos. Então, se o Senhor disse que a lei precisa ser interpretada, né, a gente pega também, e por extensão a gente pode pegar a Bíblia como um todo. Um outro fator que faz necessário interpretar a Bíblia é a sua antiguidade. A Bíblia é um livro antigo. Né? Pega, por exemplo, as obras de Machado de Assis. Se a gente for pegar essas obras, elas não estão tão distantes assim como a Bíblia está para nós. As obras de Machado de Assis são de meados do século XIX para cá. Então, o que acontece? Se textos tão mais recentes do que esses precisam ser interpretados, até porque é literatura, né? Quanto mais um texto antigo como a Bíblia. A Bíblia atravessou séculos, atravessou culturas, e muitas vezes esse tempo e abarcado dentro desse tempo as culturas diversas são um empecilho para o nosso entendimento. Então precisamos interpretar a Bíblia para o esclarecimento de determinadas passagens. Do contrário, a gente vai ter um entendimento distorcido, e não é isso que o Senhor quer. Então precisamos fazer essa análise do texto e levando em consideração a época em que ele foi escrito. Até porque, para esclarecer passagens como 1 Coríntios 15, 1 Pedro 3, 19, 20, analisando essas passagens, a gente percebe que
elas são passagens difíceis de serem interpretadas. Não impossíveis, mas são difíceis, devido a esse distanciamento entre emissor, né, e o receptor do nosso tempo. Então, o que o emissor, ou seja, o escritor, como por exemplo de 1 Coríntios Paulo, quis dizer aos seus leitores da época, quando vai dizer em 1 Coríntios 15 que a respeito da ressurreição, porque os gregos, eles dificilmente era difícil para os gregos conceber a ideia de ressurreição, para o judeu não. O fato de Deus trazer alguém dentre os mortos era algo natural e já vinha sendo trabalhado por Deus, no entendimento dos judeus. Mas um povo como o grego, principalmente eles que acreditavam muito em reencarnação, enfim, ou que uma pessoa não poderia voltar à vida, ainda mais da maneira como a Bíblia concebe, como vai ser a ressurreição. Então, para eles era muito difícil compreender isso. E o capítulo 15, Paulo vai fazer uma defesa da ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, a ressurreição de Jesus é o penhor da nossa ressurreição. Por isso que a Bíblia também vai falar que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, ele ressuscitou primeiro, depois ele vai ressuscitar aqueles que creram nele. Então, Paulo vai chegar num trecho em que vai falar: então, se é corrente o fato de que não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e é vã a vossa fé. Aí ele vai chegar nessa parte que vai falar: então, é inútil vocês se batizarem pelos mortos. Então, o que ele quis dizer com isso? Alguém pode se batizar pelo morto? Então, há duas explicações plausíveis para essa passagem. Uma delas é que ele estava se referindo às testemunhas que pregaram o evangelho enquanto estavam vivas e elas morreram em defesa da fé, e as pessoas que obviamente ouviram se converteram devido ao testemunho das pessoas. E 1 Pedro 3, 19, 20, o que Pedro quis dizer com espíritos em prisão? Estava falando de pessoas? Estava falando de anjos? Então, a Bíblia, sim, precisa ser interpretada porque é um livro antigo.